Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e hoje nesse vídeo nós vamos falar acerca das coisas do Criador. E vamos aqui fazer uma comparação. Então, desde já eu te peço, mantenha a sua Bíblia aí na mão ou acesse a sua Bíblia aí no seu computador e vamos fazer aqui uma pesquisa muito interessante. Então, vamos lá e venha comigo aqui pra gente fazer essa análise junto, eu e você. E se você, no finalzinho aí, se você gostar, dá um like nesse vídeo que gostou. Se não gostou também, pode dar um dislike, beleza? Então, minha amiga e meu amigo, estamos aqui com a Bíblia aberta e nós vamos comentar hoje sobre Mateus 15. E vamos ver aqui o que ocorreu, né, em Mateus 15 e que Jesus aqui deu um sermão, né, lá nos fariseus, e vamos fazer uma comparação com as coisas que acontecem no dia de hoje. E vamos ver se tem alguém aí que se parece com os fariseus, beleza? Primeiramente eu vou botar aqui para a gente ouvir, né? E depois nós vamos comentar. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por mães. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Bem, meu amigo e minha amiga, só essa parte mesmo aqui até vamos ver aqui, eu quero comentar com vocês até o 14, se eu não me engano. Exatamente isso, até o 14. Vamos agora ler pausadamente para a gente poder entender isso que Jesus falou ali para os fariseus. Como vocês sabem, os fariseus, eles se achavam, né, que conhecia muito da palavra de Deus. Se achavam pessoas sábias, né, acerca das coisas do Criador, né, do seu Deus. E na realidade eles faziam muitas práticas, né, que não estavam de acordo as coisas de Deus, aquelas coisas que o nosso Salvador defendia. E aqui logo no início você vê uma prática disso bem clara, né? Onde Jesus remete a ele, né? Uma prática, né, que os discípulos ali cometeu. Disse ali para o mestre que os discípulos dele estavam transgredindo uma lei, né, uma lei dos religiosos,
uma lei dos judeus. E aí, automaticamente, Jesus também respondeu para ele: por que vocês também transgridem a lei de Deus? Porque os discípulos transgrediam a lei do homem, mas o que os fariseus estavam fazendo era muito pior, porque eles estavam ali transgredindo a lei de Deus, e não a lei dos homens. Então, quem é que estava em pior situação? Quem transgredia a lei de Deus ou quem transgredia a lei do homem? É óbvio, é lógico, que quem transgride a lei de Deus é punido eternamente. Quem transgride a lei do homem talvez seja punido, mas é só por um curto período. Mas quem transgride a lei de Deus é punido de forma eternamente. Então vamos ler aqui esse início. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Ou seja, a tradição judaica, pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu o nosso Salvador: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? O nosso Salvador aqui está respondendo, a pergunta dele com outra pergunta. Ou seja, eles falaram para os discípulos que os discípulos estavam transgredindo a lei dos judeus, e Jesus remete a ele: por que vocês também transgridem a lei do Pai, que é a mais importante de todas, melhor assim dizendo. E eles ali ficaram sem saber o que responder, como sempre, eles ficam sem saber o que responder. Então, nós vamos aqui para o 4. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês pedirem receber a mim, uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar o seu pai. Dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Ou seja, essa era uma tradição deles. Eles não honravam o pai, eles não honravam a mãe, e pelo contrário, quando eles agiam dessa forma, eles estavam quebrando a justiça de Deus e pecando contra a lei de Deus. Muito pior do que se comer com as mãos sujas, porque, como o mestre disse cá embaixo no finalzinho, não é o que entra a boca que nos deixa impuro, mas sim o que sai da boca do homem. É o que contamina. O que entra não contamina, e sim o que sai da boca do homem. Vamos lá para o 7. Aí, aqui, ele já começa a ficar mais bravo ainda, e aqui ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. E aqui, meu amado, eu quero que você faça uma reflexão, nesse texto aqui, onde ele diz hipócritas. Ou seja, ele foi bem claro, bem óbvio com os fariseus. Fariseus, esses que se achavam, como eu falei no início, eles se achavam os bambambãs, os pessoas que eram sábios, que sabiam tudo
sobre o reino de Deus. E aqui o nosso Salvador foi e deu uma lição nele, né? Uma surra de canção neles. Porque onde ele se dizia que se achava o esperto, que ele cumpria as leis, mas talvez ele cumpria a lei de Moisés, né? A lei dos seus deuses, né? A lei judaica, mas as leis de Deus eles não cumpriam, né? E pelo contrário, todo mundo que seguiam eles, né, eram contaminados pelo que saía da boca desses homens. Porque se eu transgrido a lei do meu pai, com certeza o que eu vou passar para aqueles que me seguem, todos vão fazer a mesma forma. Eles vão também transgredir as leis do nosso Pai. E é isso que o nosso Salvador diz lá no finalzinho, né? Porque são guias cegos. Se um guia é cego, ele vai guiar uma multidão num caminho. Como pode guiar um cego guiar outros cegos? É por isso que ele diz: hipócritas, vocês são hipócritas. Porque bem profetizou Isaías. Ou seja, quando ele diz que Isaías profetizou, ou seja, ele está reforçando o que Isaías já tinha dito antes dele. Ou seja, isso não é uma história nova, né? Isso eles não estavam ouvindo ali agora, mas era uma visão que Isaías já teve no passado. A história desses fariseus não era uma história novinha que eles estavam ouvindo ali, né? Essa palavra de hipócrita, né? Esse rótulo, esse título que eles tinham de ser hipócrita, não foi apenas Jesus que disse. Jesus apenas afirmou o que o profeta Isaías já tinha dito anteriormente lá no passado. E ele, mais uma vez, afirmou, e já com um tom bem agressivo, porque a tolerar esses fariseus não era brincadeira. E aqui ele diz aqui no 8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, aí agora que vem, eu quero onde você faça uma reflexão. A diferença desses fariseus, né, lá e desde o profeta Isaías, que ele já vinha pegando no pé desses fariseus. Faça agora uma reflexão e analise para os antigos fariseus e os cristãos de hoje. E veja se há alguma diferença. Agora, pare, analise, reflita e veja se há alguma diferença. Eu, desde já, de antemão, te digo que não há diferença alguma. Não há diferença alguma. E aqui ele diz no 9: em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, tudo isso que vocês ensinam, hipócritas, né? Não passa de merda, não passa de nada, não vale um cocô. Ou seja, vocês estão ensinando em vão, e quem está aprendendo em vão. Em vão me adora. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, ou seja, doutrinas de homens. E é isso que hoje é praticado. Agora eu te pergunto, é ou não é? Na sua denominação que você hoje está, na sua denominação que você defende, que você apoia, é assim ou não é? Será que a sua denominação está fundamentada na lei do homem ou na lei de Deus? Raciocine, analise e depois você deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Aqui no 9, ele vem dizendo:
Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, olha só, né? Agora Jesus já chegou chamando toda a multidão para perto dele, porque da forma que ele reagiu, né? Você vê aqui que ele já começou a ficar mais nervoso quando ele começa a chamar os fariseus de hipócritas, né? Aqui ele já começa a aumentar o seu tom de voz, e aqui embaixo, no 10, ele chama a população para prestar atenção no que ele está dizendo. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Claro que eles iam ficar ofendidos, né? Como sempre, né? Como sempre. E o nosso mestre respondeu aqui no 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Ou seja, ele acaba de afirmar, este povo não me pertence. É aquele povo que no grande dia que eles vão ouvir, afastais de mim, raça de víboras, porque eu não vos conheço. Então você vê aqui no 13 que o nosso mestre ele começou já a fazer, né, uma pregação para todo o povo, né, esclarecer de uma vez por todas as práticas que os fariseus eles praticavam. E o que eu quero deixar aqui é uma reflexão para você. A diferença para os fariseus daquela época para os cristãos de hoje, não há diferença alguma. E durante toda a Bíblia que você lê hoje, toda a Bíblia está sempre o nosso mestre debatendo com os fariseus, porque os fariseus eram um povo muito religioso, muito mesmo, muito. Esse era a reflexão que eu queria deixar para você, beleza? Então, se você gostou, aí você deixa o seu joinha que gostou. Se você não gostou, você também fala aí embaixo nos comentários que você não gostou. Deixa também a sua opinião e nós vamos estar aqui sempre debatendo acerca da Bíblia, que era o mesmo que o nosso Salvador fazia, debatendo e mostrando na Bíblia aquilo que era de Deus e aquilo que era do homem. Beleza? Então, para você, o meu forte abraço. Fiquem todos na paz do nosso Salvador e até o próximo vídeo.